E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu queria falar sobre um tema difícil, né? Na verdade, qual tema não é difícil, né? Desde que a gente vive numa sociedade de tabu, que é a visão do homem, né? Sobre o gay, né? Esse tema é muito importante, né? E eu coloquei já essa pergunta de forma proposital, que é porque se a gente tentar ficar engambelando, né? Tratando com um jeitinho um assunto que causa violência, que causa morte, que muitas pessoas sofrem por isso, a gente não vai conseguir mensurar a dimensão que isso prejudica as pessoas. Bom, primeiramente é importante a gente entender a raiz sociológica de um homem, né? Como é construída essa masculinidade, né? Desde sempre, a gente, homem, quando é criança, é incentivado com palavras você é um homem, você é um rato, o homem não chora, tal, 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 né? Essas coisas, né? Tem até uma música do Titãs que fala o seguinte: homem não chora nem por dor, nem por amor. E antes que eu me esqueça, nunca me passou pela cabeça lhe pedir perdão. Então, desde de sempre, essas coisas vão sendo introjetadas no nosso inconsciente, né? Desde criança, né? E aí acaba que nós nos tornamos adultos que um cara numa sociedade machista, onde ser homem, né, ser macho, significa endurance, significa grosseria, significa força, ele não é estimulado a externar sensibilidade, né? Então, assim, o cara que chora, né? O cara que é afetuoso, né? Então, isso, em tese, não é uma coisa muito estimulada para a rapaziada, né? E aí, quando a gente fala de homossexual, né, de gay, de viado, seja lá o que for, a gente acaba esbarrando nesse choque, né? Essa contradição em que a mente do homem foi projetada e o que ele encontra no dia a dia, né? E assim, isso é uma coisa que é um processo, né? O cara tem que se sentir à vontade, porque ele nunca vai permitir que, em tese, a masculinidade dele seja ofuscada, ou seja, de alguma maneira colocada em jogo perante a sociedade, em nome de uma pessoa, em nome de alguma coisa que ele não julgue relevante, né? Então é importante, assim, muitas pessoas falam que, não tenho saco, não tenho paciência, não sou obrigado. Realmente, não é obrigado, não temos saco, não temos paciência. Porém, se a gente achar que a gente quer mudança, ninguém colhe o que não planta, ninguém tem mudança sem não fazer nada, né? E é importante a gente entender como que esse homem é construído, né? Muitas das vezes isso já aconteceu comigo. Hoje eu sou um cara que eu cheguei no patamar que eu tô, tenho uma amizade de verdade com gay, né? Amizade mesmo, vou na casa, né? Saio junto, não tem problema nenhum quanto a isso. E já teve uma pessoa que chegou falando para mim e me perguntou que queria, né, como é que fazia para ser assim, porque o cara, quando ele tem um amigo gay, ele sempre é chacotado, né, ele sempre é zoado, né, ele sempre, em tese, entre aspas, é oprimido no meio da rapaziada, né. Isso é uma coisa que não pode ser ignorada, né, talvez nem as mulheres e talvez nem os gays saibam o quanto que isso acontece, como que isso se mensura, né. Então ele prefere, para ele não se tornar vítima, para ele não se tornar um alvo, ele acaba oprimindo outras pessoas, né? Ele acaba tendo aquela amizade falcatrua, né? Tipo, não tenho nada contra, é ele lá e eu cá. Isso não satisfaz, porque ele sabe no interior dele que ele não, que em tese, na nossa sociedade, ser gay é uma coisa ruim, ser gay é uma coisa errada, né? Então, nenhum homem quer ser associado a isso, né? Mas então eu acho que, assim, a gente homem não vai conseguir resolver esse problema sozinho. A gente precisa da ajuda das mulheres, a gente precisa da ajuda dos próprios gays, né? Vocês sofrem muito, mas é exatamente isso, é uma coisa esquizofrênica. A gente comete a opressão, a gente comete a violência, mas a gente só vai conseguir parar de exercer essa violência, essa opressão com a ajuda de vocês. Vai ter o cara que vai aceitar, vai ter o cara que não vai aceitar, mas de antemão é importante primeiro compreender a dinâmica do cara que vocês vão abordar. Não é assim, abrir de peito aberto, não, entrar de peito aberto. Tem que entender a dinâmica que o cara tem de pensamento, né? Mas é muito importante que isso fique claro. Muito pouco provável um cara vai aceitar ter uma amizade muito próxima com o homem se ele não tiver uma convicção muito grande, se ele não tiver uma segurança muito grande. E para além disso, da segurança dele próprio, tem que ter a segurança e a confiança das pessoas que estão em volta. Então isso é um problema que nós criamos, né, nós homens em tese, mas a gente não sabe resolver sozinho, é como um poder que a gente perdeu o controle, né?
a gente precisa de ajuda de vocês para poder resolver, tá bom, pessoal? Caso você tenha uma ideia, caso você tenha um tema, caso você tenha uma dúvida, uma sugestão, uma crítica, pô, eu peço que vocês coloquem aí, né? Me perguntem, se eu souber eu vou falar, se eu não souber eu vou pesquisar, tá bom, pessoal? Vamos construir esse canal junto e obrigado aí por você ter assistido aí até o final.